pai e a mãe têm que ficar de olho. Olha o que aconteceu com o menino Lucas Terra. E a liderança sabe. E a liderança sabe. Sabe. E não tira, não. Não tira, não. Porque dizem que quando tem conhecimento, tira. Mentirosos. Mentirosos. Tem um monte de bispo passando a mão em esposa. Ou você acha que os bispos que saíram da instituição por adultério, o Macedo não sabia que tinha adultério. Então você acha que a liderança não sabe o que esses caras fazem? Faça-me um favor. Quer fazer os outros de trouxa, de otário? Quer fazer as pessoas de bobo? Então eles sabem, Ricardo, eles sabem o que acontece. Aí vai lá, na testemunha, Excelência, quando a instituição, a nossa liderança santa sabe de um caso como esse, nós agimos imediatamente para remover ou para punir. Faça-me um favor, rapaz, discurso de falso moralista. Falso moralista, na prática, não tem nada a ver com isso. Na prática, isso não acontece. Vou deixar registrado mais uma vez. Os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, que o nome da instituição é esse, foram condenados pelo júri popular pelo assassinato e outras coisas mais do jovem Lucas Terra. A crueldade que aconteceu há 22 anos atrás. Os pastores foram condenados a 21 anos de prisão. Tanto o Fernando quanto o Joel vão ser pastor e bispo agora lá na cadeia. Olá a todos, bem-vindos ao canal E Agora. Meu nome é Street Holder, sou um ex-universal e gravo conteúdos para mostrar que existe vida fora do sistema religioso. E no vídeo de hoje eu irei reagir à reportagem do portal Rede Rio TV em relação ao julgamento dos pastores da Universal segundo dia. Essa matéria foi publicada no dia 27 de abril de 2023 e eu farei considerações somente às declarações prestadas pelo bispo Jadson da Igreja Universal na defesa dos bispos Fernando e pastor Joel Miranda no caso Lucas Terra. Eu irei reproduzir o conteúdo aos poucos para que o YouTube não reconheça a reprodução de terceiros e irei fazer algumas considerações. É importante que vocês assistam o conteúdo na íntegra. Eu deixarei o link aqui na descrição do vídeo. Ele totaliza 27 minutos e 20 segundos e eu acredito que vocês reproduzindo na velocidade 1.5 seja capaz de compreender. Vamos lá. A primeira testemunha a depor foi o bispo Jadson Santos, polêmico da Igreja Universal, muito polêmico. Na época ele era um pastor regional e foi indagado um pouco sobre a estrutura da Igreja Universal aqui na Bahia na época. Eu era pastor regional antes do Fernando em Pituba. Joel era meu auxiliar e tinha mais um auxiliar. Eram 9 igrejas submetidas à minha igreja de Pituba. Então ele meio que administrava 9 igrejas. Olha o tamanho, a potência dessa Igreja Universal já aqui na época. Primeiro, o bispo Jadson era pastor regional à época dos fatos. Por isso, ele foi colocado como uma das testemunhas do caso. E à época ele administrava 9 igrejas na região. E ele foi indagado sobre dormir com fiéis, se é autorizado. Ele disse não, de modo algum. Nós tomamos providências se isso acontece. O Galiza, o que foi condenado, era um monstro pelo fato dele ter levado Lucas para dormir com ele. Ele sabe que teria havido providências. Ele sabe quem tomaria as providências e ficou com raiva, tanto de Fernando quanto de Joel, e por isso ele inventou essa história. Ele não sabia que iria reincidir. Se não fosse o Lucas, seria outro, porque ele tinha essa perturbação e quis se vingar de Fernando e Joel, pois sabia que seria punido por eles, seus superiores. Pelo que o senhor falou, o Galiza já vinha cometendo alguns deslizes, certo? Não, ele cometeu em 26 de março, e foi quando Fernando e Joel iam tomar providências. No dia do ocorrido com Lucas, onde o senhor estava? Eu estava na catedral. Depois eu viajei. O Galiza é um monstro, nós não acreditamos no Galiza e é por isso que ia ser punido, expulso. Algo assim.
diferentemente do Fernando e do Joel, que sempre foram idôneos. Nós acreditamos neles. Segundo Jadson, não é autorizado dormir fiéis na instituição. Será mesmo? Enfim. O Jadson tentou empurrar a culpa no pastor auxiliar Galiza, disse por 2 vezes que ele era um monstro, mas o engraçado é que a liderança da instituição não sabia que ele era tão perverso antes de colocá-lo como pastor auxiliar. Estranho, né? Cadê os fatos, doutor, em relação a eles? Os fatos, questiona o bispo da Universal. O Galiza custeou um dos melhores escritórios da advocacia da Bahia, diz o promotor. O senhor sabe quem pagou? Não. Questiona o bispo o promotor. O curso seria colaborador, obreiro e auxiliar. Quanto ganha um pastor auxiliar? Um salário mínimo. E o casado? A eles nós damos a moradia deles e uma retribuição, né? Qual o proceder de um pastor? Bom, a igreja quer que o pastor não se preocupe com nada e possa estar tranquilo para se dedicar em um tempo integral à palavra de Deus. O pastor conduz um rebanho. Se o pastor diz, não faça isso, eles não fazem. Aí explica a atividade de um obreiro na igreja, de limpar a igreja, mas nada na Universal é obrigação, diz o bispo Jadson. É uma igreja de quase 50 anos. Se eu explorar alguém, não terei autoridade sobre ela. A gente sempre privilegiou a justiça. O bispo Jadson Santos não foi capaz de explicar como um auxiliar que ganhava ou ganha um salário mínimo conseguiu custear despesas de um dos melhores escritórios de advocacia na Bahia. Além disso, Jadson disse que a instituição arca com todas as despesas do pastor, para que esse pastor ou bispo se dedique por tempo integral à instituição. Peraí, isso não seria subordinação do pastor à instituição? Se eu não estou enganado, então está aí um dos requisitos que justifica o reconhecimento do vínculo empregatício. E isso está na doutrina trabalhista do direito e também no fragmento que eu extraí aí do portal do TST, Tribunal Superior do Trabalho. Mas vamos dar continuidade à análise. Vale fazer uma ressalva aqui que esse bispo que está depondo, o bispo Jadson, também já foi acusado de pedó. Tá, gente? Se vocês jogarem aí na internet, vocês vão ver que o bispo Jadson já chegou a ser acusado de pedó. O bispo Jadson foi acusado por crimes sexuais. Isso é gravíssimo e ele não é o único bispo ativo na Universal enrolado com esse tipo de acusação. Vocês estão vendo aí na tela. O senhor tem como garantir, pergunta o promotor, 24 horas da vida deles? Não, mas das 9 às 10h30 da noite, em Pituba, eu garanto para o senhor. Os demais horários eu não posso lhe garantir, mas nesse horário, com certeza absoluta, disse. Olha só, Jadson deu outra informação importante, que ele controlava os pastores das 9 da manhã às 10h30 da noite. Mas nas ações trabalhistas em que os ex-pastores pedem da instituição o reconhecimento de vínculo empregatício à Universal, em sua defesa a instituição alega que os pastores dela têm tempo para trabalhar e estudar. Como fazer isso? Das 10h31 da noite às 8h59 da manhã do dia seguinte, Jadson? É isso mesmo? Bom, seria interessante ressaltar mais uma vez a vocês que assistam na íntegra essa matéria, porque vocês vão perceber o quanto a instituição orienta seus subordinados a darem mais atenção às ofertas em detrimento do povo, como eles abafam os crimes que acontecem dentro da instituição para protegê-la acima de tudo, coagem membros e fiéis para silenciar os diversos crimes que acontecem lá dentro. As respostas são sempre evasivas. Existem casos de pedofilia na Universal? Eu me lembro de um caso que uma esposa me procurou e nós comprovamos o caso. Lembrando que o próprio bispo interrogado sofreu a denúncia, gente, para quem está chegando agora. Acrescenta ainda que o promotor disse que Lucas Terra chegou a levar para a instituição um ônibus com aproximadamente 100 pessoas. E vejam como esse rapaz foi tratado. E mostra uma foto ao bispo Jadson, dizendo que isso foi o que restou de uma pessoa que viveu para Cristo. Mostra o promotor Galo ao depoente as imagens carbonizadas do Lucas Terra. É triste, diz.
Galiza foi expulso por isso? Ele foi retirado por um outro problema referente a isso, eu acho. E como a instituição tratou e abafou a repercussão dessa barbaridade. Antes de concluir, acredito que Fernando e Joel terão o auxílio da instituição até um resultado favorável ao recurso dessa condenação, proferida pelo Tribunal do Júri no dia 27 de abril de 2023. Caso essa condenação de 21 anos de prisão imposta a cada um desses dois seja confirmada nas instâncias anteriores, esses dois serão jogados às traças pela instituição, assim como foi feito com Galiza. Gostaria de prestar à senhora Marion Terra minha solidariedade e mandar um forte abraço. Um forte abraço a todos os inscritos, àqueles que não são inscritos, mas que me assistem. Desejo a todos um ótimo dia. Esse tipo de barbaridade não poderia acontecer nem fora da instituição, nem dentro da instituição. Diga não à exploração, tome uma atitude contra o sistema religioso e denuncie. Peço a todos vocês que me assistem que se inscrevam no canal, comentem, curtam o vídeo e ative o sino para notificações. Um forte abraço a todos e que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Já aconteceu o caso de homossexualidade entre membros, pastores da igreja? Pergunta o promotor. Já aconteceu o pastor que saiu e depois se assumiu. Estou na igreja desde os 16 anos e tenho 48. Em relação a homossexuais, o que a igreja faria? Pergunta o promotor. Retiraria-os imediatamente. Galiza foi desligado no dia 26, após ali o crime. O senhor não sabia que ele fazia isso? Como eu vou saber o que ele fazia na madrugada? Ninguém controla ninguém na madrugada. Obrigada, o senhor acabou de dizer o que deveria ter dito. Finaliza o promotor Davi Galo.